Olá, olá, sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Tânia. Estamos então dando prosseguimento ao estudo da ecologia. Hoje, falando de cadeia alimentar, tá? Olha só, queridos, o que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é uma relação de alimentação entre organismos, tá? Então, no ecossistema, né? Num ambiente, você vai ter organismos vivos, fazendo parte dos elementos bióticos, e eles, sendo vivos, precisam se alimentar. Então, eles se alimentam de folhas, de outros organismos. E essas relações de alimentação, onde um organismo se alimenta do outro, é a cadeia alimentar, tá? Então, nós vamos ter, numa cadeia alimentar, 3 grupos de organismos: os produtores, os consumidores e os decompositores, tá? Quem são os produtores? Em geral, são as plantas, porque elas fazem fotossíntese. Elas realizam a produção de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela vai servir, né, como nutriente ali para toda a cadeia alimentar. Então, começa sempre por ela, porque o produtor que vai fazer, é ele que vai produzir ali a matéria orgânica. Então, começa tudo por ele, tá? Os consumidores, eles são animais, são organismos que se alimentam de outros organismos. Então, eles não conseguem fazer fotossíntese. E aí você tem alguns tipos de consumidores. Os herbívoros, que são aqueles que vão se alimentar do produtor, já que, por exemplo, pode ser uma planta, né, em geral. Os carnívoros, que se alimentarão de outros organismos vivos, né, de outros animais, por exemplo, certo? Peixes, aves, enfim. E os onívoros, que consomem tanto planta quanto animal, tá bom? E herbívoros são aqueles que consomem planta. Carnívoro consomem carne. Os onívoros consomem os dois, tá? Mas todos os 3 são consumidores. E os decompositores são, em geral, as bactérias e os fungos. Quando qualquer organismo morre, ele não fica lá para sempre. Ele vai ser decomposto. O que significa ser decomposto? É um organismo microscópico, ou seja, bactéria ou fungo, transformar esse organismo, né, com moléculas complexas no corpo, em moléculas mais simples, que vão servir como nutriente novamente para a cadeia alimentar, para o produtor. Tá bem? Olha só, meus amores. Aqui eu te coloco alguns exemplos de cadeia alimentar. Então, tu tens aqui, o produtor, uma alga. Ela serve de alimento para um caramujo. Esse caramujo serve de alimento para peixes. E o peixe vai servir de alimento para uma ave. Tá? Olha lá. Outro exemplo. Uma planta serve de alimento para o besouro. Ele, por sua vez, é consumido pelo sapo. E o sapo serve de almoço, né, para o gavião. Então, olha, perceba só como é uma relação, né, reta aqui, ó. Um animal, um organismo serve como alimento para o próximo na cadeia alimentar. Tá bom? O trigo, aqui nosso terceiro exemplo, né? O trigo serve como alimento para um rato e esse rato serve como alimento para a cobra. Então, todas as 3 são tipos de cadeia alimentar. Mas eu vou ter o nome específico, certo? Para quem está ocupando um espaço ali nas cadeias alimentares. E eu vou chamar
esses espaços, né, essas posições, melhor dizendo, na cadeia alimentar, de níveis tróficos. Como assim, professora? A gente vai ter o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível. Vou voltar aqui um instante. Ó. Depende de qual posição o organismo está, ele vai estar no primeiro nível, no segundo nível, terceiro nível, quarto nível. E assim em seguida. Tá? O primeiro nível da cadeia, olha aqui, o primeiro nível trófico, ele vai ser ocupado por um produtor, por alguém que faz fotossíntese, por alguém que consegue fazer para o alimento, tá? Matéria orgânica. Quem se alimenta do produtor é o consumidor, só que ele vai ser chamado de consumidor primário, ou consumidor 1, ou consumidor de primeira ordem. Tá? Ele vai consumir o produtor. Então, aquele organismo, independente de quem for, que estiver consumindo o produtor, ele vai ser o consumidor primário. Nesse meu caso aqui é o camarão. O camarão serve como alimento para o pinguim. O pinguim também será consumidor, só que ele vai ser consumidor secundário. Ele está se alimentando do consumidor primário. Tá? O pinguim, por sua vez, serve como alimento para um leão marinho. O leão marinho, então, ele vai estar no quarto nível trófico, né? Ele vai ocupar a posição de consumidor terciário. Por quê? Porque está se alimentando do consumidor secundário. Então, em ordem, primeiro nível trófico, produtores. Segundo nível, consumidor primário. Terceiro nível, consumidor secundário. E quarto nível, consumidor terciário. Queridos, por hoje, nós estamos conversados e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.